Bom dia a todos e a todas. Está aberta, então, a trilha 1, que vai tratar de universalização e inclusão digital. Queria dar boas-vindas a todo mundo e agradecer a participação, e a gente espera mesmo que as pessoas participem. É importante, por conta da metodologia e dos objetivos da Câmara e do debate em trilhas, que todos participem. E nós vamos fazer, primeiro, uma introdução explicando o que como que surgiu esse documento que foi colocado à disposição dos participantes da trilha, tratando de alguns aspectos, né? O CGI tem câmaras específicas, formadas de forma multiparticipativa, com representantes do governo, das empresas, da sociedade civil, do terceiro setor, da academia, e nós discutimos, né, alguns pontos que estão nesse documento, no caso, modelos de regulação para telecomunicações, regimes de prestação de serviços, política de universalização, Marco Civil da Internet e universalização, serviços de over the top, os OTTs, e serviços de telecomunicações e o serviço de valor adicionado. Por que a gente escolheu esses pontos para discutir? Porque vocês devem se lembrar que o ano passado o Ministério das Comunicações, infelizmente extinto, né, pelo nosso governo atual e interino, que fez uma fusão de dois ministérios que, ainda que tenham atividades congruentes em alguns pontos, mas têm objetivos muito distintos, e pelo menos eu pessoalmente, né, lamento bastante que se tenha feito essa fusão. Baixou uma consulta pública, o ano passado, visando buscar subsídios para uma proposta de revisão do modelo de regulação das telecomunicações, principalmente porque os contratos de concessão de telefonia fixa, que é o único serviço prestado em regime público, e, portanto, o único serviço contratado por intermédio de contratos de concessão, com metas de universalização, com metas de continuidade, né? Esses contratos são revistos de 5 em 5 anos, desde janeiro de 2006, e havia uma necessidade de se readequar o foco da política de telecomunicações, contemplando, né, a realidade de que a universalização da infraestrutura necessária para acesso ao serviço de telecomunicações, a princípio teria sido alcançada, com exceção de algumas áreas rurais e algumas áreas específicas no norte do país, e que era necessário se reposicionar o foco das políticas de telecomunicações, tendo em vista o grande interesse e a grande demanda por infraestrutura que dê suporte ao acesso à internet. Então, o Ministério das Comunicações apresentou essa consulta pública, e nós, na Câmara, durante um pedaço do ano passado e um pedaço desse ano, fizemos discussões, né, e das quais se originou esse documento que está à disposição no site para comentário de todos. Quando a gente fala de modelo de regulação para telecomunicações, né, uma das coisas que se discutiu foi a necessidade ou não, né, a discussão era essa, de a gente, a partir de agora, fazer uma regulação por camadas, separar a regulação do que seja infraestrutura, da regulação dos serviços, e considerar quais são os serviços de telecomunicações, quais são os serviços de acesso à internet, né, quais são os serviços de fornecimento de aplicações e conteúdos, e como regular, né, todos esses segmentos, se de uma forma conjunta, como foi regulado até agora no caso da telefonia fixa, em que os contratos de concessão contemplam metas de implantação de infraestrutura e questões afetas diretamente à prestação dos serviços, ou se era necessário a gente, a partir de agora, dada toda a transformação do setor, a gente fazer regulações por camada.
Esse é um tema que está contemplado por esse documento. Regimes de prestação de serviço. Por que é que a gente trouxe esse aspecto? Porque a gente sabe, hoje, de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, os serviços são prestados em regime público e privado. No regime público, só está a telefonia fixa e, portanto, só esse serviço está sujeito a metas de universalização, a metas de continuidade e tem a possibilidade de receber investimentos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que nunca foram utilizados até hoje, foram utilizados, o TCU fez um levantamento, 1% desses fundos foram utilizados até hoje, né? E a necessidade de, né, a gente acabar com o regime público, como o atual governo vem tratando. O governo passado tratava também, nós vamos ver aqui mais para frente, de acabar com o regime público nas telecomunicações e manter todos os serviços no regime de autorizações, portanto, no regime privado, com uma possibilidade de regulação muito mais restrita, né? Porque no regime público você tem regulação do valor cobrado por tarifa, no regime privado você não tem, né? O poder público tem um poder de ingerência na condução dos serviços prestados em regime privado muito mais restrito do que no regime público. Então, essa é uma discussão importante de ser feita e que foi colocada claramente na consulta pública submetida pelo Ministério das Comunicações. O outro ponto político é de universalização. A gente teve a edição do Marco Civil da Internet, que deixou claro que o serviço de acesso à internet deveria estar à disposição de todos, ou seja, ele estabeleceu um caráter de universalidade para o serviço de conexão à internet e disse que esse serviço era essencial. Por conta disso, isso tem consequências na atuação dos poderes regulatórios, dos poderes públicos que exercem o poder regulatório e que deveriam orientar suas atuações, por exemplo, no campo da infraestrutura, que diz respeito à questão de telecomunicações, por exemplo, orientar políticas públicas para aumentar a implantação de redes de fibra ótica, de redes que deem suporte para o serviço de conexão à internet. E como fazer isso num cenário em que nós temos contratos de concessão cujo objeto é bem específico, que é a telefonia fixa, e com prazo de validade até dezembro de 2025. Né? Então, como é que a gente lidaria com isso? É necessário fazer uma alteração legislativa? Não é? Existem instrumentos na Lei Geral de Telecomunicações que possibilitariam um reposicionamento do foco da política de telecomunicações, tendo em vista essa nova realidade? Não existe? Isso também está contemplado no nosso documento. E que a nossa Câmara é multissetorial e tem a representação do Sinditele Brasil, que é a entidade de representação das grandes operadoras de telecomunicações, também se discutiu da necessidade ou não de se regular a atuação das OTTs, especialmente essa discussão surgiu por conta de facilidades que o WhatsApp, por exemplo, oferece de você fazer voz sobre IP e que está competindo com o serviço oferecido pelas empresas de telecomunicações, que entendem que tem uma carga tributária, de obrigações, etc., muito pesada, em comparação a essas outras empresas que teriam poucas obrigações e que não teriam, que estariam competindo de uma forma muito favorável e não equilibrada nesses segmentos. Então, essa parte especialmente foi colocada pelos representantes do Sinditele Brasil. Feita essa introdução, queria dizer que a nossa discussão aqui é fundamental, porque agora em abril, foi editada a portaria 1455, né, agora de abril de 2016, em que o Ministério das Comunicações, que não existe mais, determina à Anatel que, ao fazer a revisão dos contratos de concessão,
torne o regime de contratação mais brando, mais leve, ou seja, que se priorize o regime privado ao invés do regime público, e que acabe com essa história, a palavra utilizada na portaria é eliminar os bens reversíveis, que é um tema que está contemplado também no nosso documento. E o que são esses bens reversíveis? São só imóveis? Não, são especialmente, o foco da nossa preocupação, a questão das redes de telecomunicações, as redes de transporte, as redes de acesso, as obras de engenharia civil que foram feitas durante anos e anos pelo Brasil inteirinho, né, para passar esses cabos, né, e que, em documento editado pela Anatel, né, só as redes de transporte e acesso valem 71 bilhões de reais, mais os imóveis, né? Por exemplo, a Oi agora, que está nessa situação de recuperação judicial, admitiu pela primeira vez que 98% dos imóveis que ela tem, e ela é uma empresa que atua em 97% do território nacional, são imóveis classificados ainda como bens reversíveis. Então, que impacto isso tudo tem, né? Se o governo hoje fala, e fala expressamente, o ministro Kassab já se manifestou, de trocar os bens reversíveis por investimentos em redes de banda larga no regime privado e atribuindo para esses bens o valor de, pasmem os senhores, 17 bilhões de reais ao invés dos 120 bilhões que se falou até 2013 num relatório anual da Anatel. Então, isso cria condições competitivas que privilegiam os grandes operadores concessionários que estão na posse dessas redes. Isso pode criar uma inibição à inovação, isso pode criar uma inibição à entrada no mercado de pequenos provedores, de novos operadores de rede. Então, essas são as reflexões que a gente quer fazer aqui, e aí eu vou chamar para compor essa mesa, isso não estava previsto, mas esse auditório aqui é muito grande, e eu acho que vai ser melhor, porque a gente não tem a possibilidade de virar cadeiras e fazer um círculo aqui. Eu vou chamar integrantes dessa Câmara para destacarem pontos relevantes, que entendam relevantes nessa discussão. Eu vou chamar o Basílio Rodrigues Pérez, que é da Abrint, que é a Associação de Pequenos Provedores. Vou chamar a Beatriz Tibiriçá, a BA, do Coletivo Digital. Vou chamar o Márcio Patusco, do Clube de Engenharia, o professor Nicolau, da USP. Vou chamar a Renata Miele, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé, e a Veridiana Alimonte, do Intervozes, para fazer as colocações dos pontos que entenderem relevantes com relação ao nosso documento. Quero dizer o seguinte, não esqueçam de twittar o que acharem relevante. As hashtags são hashtag Fórum BR e hashtag Trilha 1, a nossa trilha é Trilha 1. Quero também dizer o seguinte, nós vamos ter, depois do almoço, a formação de grupos para discutir esses temas que estão aqui. Entretanto, eu quero sugerir o seguinte, quem acha que tem algum tema relevante a ser discutido, que não esteja contemplado por esses 5 temas aqui, por favor, entreguem um papelzinho com o tema ao Vinícius e ao Vaz, e a gente vai analisar na hora do almoço se esses temas eventualmente estão contemplados já de alguma maneira pelas discussões que a gente vai fazer, ou se vale a pena abrir um novo grupo que não esteja contemplado aqui. Esqueci de alguma coisa, Vini? E depois dos grupos, nós vamos ter a apresentação
dos resumos do que foi debatido nos grupos e a plenária, e aí o microfone será aberto para todos se pronunciarem sobre os temas debatidos aqui. É isso? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a palavra pela ordem que está na nossa lista aqui, e seria primeiro o Basílio a ter a palavra. Basílio. Bom, sobre os temas que a Flávia acabou de colocar, a Abrint é uma associação de provedores regionais, provedores que estão espalhados pelo Brasil todo. Então, tem alguns itens da mudança que eles querem fazer que nos afetam diretamente, outros não afetam tão diretamente. A Abrint defende que ela defende mais pelo regime privado e não atualmente tem as questões no regime público e no regime privado. Nós achamos que o que deve acontecer é uma regulação com foco na competição. Então, uma regulação que privilegie a competição, que não deixe com que um grande operador domine o setor e possa atrapalhar a atuação dos pequenos operadores. Essa questão da troca a troca dos bens reversíveis por investimentos que eles estão falando, de trocar os bens reversíveis por investimentos em banda larga, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles podem querer trocar esse investimento justamente aonde já tem outras operadoras. Existem muitas cidades pequenas por aí, espalhadas no Brasil, que têm cidades de 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, que têm pequenas operadoras passando fibra na cidade toda, principalmente no interior. E se o governo privilegiar para que as grandes operadoras vão nessas cidades, justamente competir com o pequeno operador, usando como obrigações dos bens reversíveis, isso daí vai ser uma coisa prejudicial para a competição, para todos nós. Então, eu acho que se realmente ocorrer alguma troca de obrigações, eles têm que ser realmente para localidades com pouquíssima penetração na internet. Então, é isso que a gente defende, basicamente. Desculpa, eu queria chamar para a mesa também, que passou aqui, o Cláudio Marcelo Siena, que também é da Internet Sul aqui, para se posicionar, que ele faz parte da Câmara. Eu vou pedir que as pessoas, fiz aqui uma divisão de tempo aqui, pelo número de pessoas que vão falar, a gente vai ter mais ou menos entre 5 e 7 minutos para falar, tá bom? Bom. Bea. Ela está fazendo em ordem alfabética, só para eu ficar esperta. Bom, eu vou fazer aqui o papel dos telecentros e da inclusão digital. Na verdade, muitos de nós que trabalham nos projetos de inclusão digital têm até uma certa dificuldade para entender todos esses temas que foram elencados para a gente discutir aqui na nossa trilha. Mas eu acho que a gente tem que fazer um alerta que é bom que a gente comece a se interessar e se aprofundar nesses temas, porque tudo isso tem muito a ver com a luta por inclusão digital. Que, por incrível que pareça, ela volta a uma estaca de alguns anos atrás, que é exigir que os governos e o governo federal assumam projetos e programas de inclusão digital e que pensem em levar internet e acesso nos rincões mais distantes. A gente sempre falava nas oficinas de os pampas empobrecidos até os rincões da Amazônia. Então, eu acho que a gente está voltando a esse estágio. Eu acho até que nós temos que assumir uma prioridade enquanto projetos que lidam com inclusão digital, que é entrar com garra, fé e muita luta
na defesa de banda larga para todos. Banda larga é um direito seu. Eu acho que nós temos que esparramar essa bandeira e transformar cada cidadão desse país num militante por banda larga. Porque, inviabilizado o acesso por banda larga, nós teremos mais para fazer, mas menos condições para implantar centros de inclusão digital, telecentros, como vocês queiram chamar. Eu acho que nós temos que voltar a defender metas de inclusão digital, nós temos que brigar por banda larga para todos, nós temos que brigar por democratização do acesso e por liberdade de expressão. Por incrível que pareça, de novo, tudo isso está na nossa pauta novamente, e nós temos muita gente para incluir, porque, na minha visão, embora a gente tenha a sensação de inclusão, porque muita gente hoje tem o seu celular, nós estamos tendo, que nem sensação térmica, a gente acha que está incluído, mas, na verdade, não está. E é isso que nós temos que fazer pelo país todo. A gente tem uma sensação de inclusão, assim como a gente tem várias sensações com zero rating, é bonito falar assim, né? Tarifa zero, né, que chama? Tarifa zero, temos várias ilusões sendo vendidas, e nós temos que desmistificar essas ilusões e brigar para que se ampliem os programas de inclusão digital que foram sucateados, abandonados e que retrocederam a um patamar que a gente já tinha ultrapassado. Então, o alerta que eu posso fazer é: entendam e participem dessa trilha, levem esse debate para cada um dos locais onde a gente estiver, porque nós só vamos conseguir ter inclusão de fato nesse país se a gente não ficar só esperando o telecentro chegar, ou o centro, ou como vocês queiram chamar, mas se a gente tomar as redes e as ruas, defendendo internet para todos, banda larga para todos, porque se no governo que foi empichado até agosto, estamos nesse momento. Já tínhamos dificuldade, agora vamos ter dobrado. Então, ultimamente, fora Temer, e vamos que vamos, mantendo a prioridade na inclusão digital. Eu sou Márcio Patusco, né? Sou do Clube de Engenharia e participo dessa Câmara do CGIBR, e eu gostaria de falar aqui especificamente sobre um assunto um pouco técnico, né? Mas que se traduz de uma forma genérica no entendimento de como é que se pode dar acesso, né, a outras camadas da sociedade que hoje não têm esse acesso de uma forma barata, né? E isso tem sido feito em alguns países no mundo através de uma forma de separação em camadas desse provimento de acesso, e de forma que você possa atribuir responsabilidades aos provedores de serviço a cada uma dessas camadas, e a fiscalização sendo feita através de uma agência reguladora ou de uma entidade com essa capacidade. Então, isto está no trabalho do CGIBR, né? E, na verdade, ele estabelece uma forma de você fazer uma separação estrutural de um provimento, desde a camada 1, na camada de infraestrutura de rede, né, de cabos, de fibra ótica, eventualmente rádio, até a camada superior, que é o conteúdo que está sendo
provido, né? Essa infraestrutura ela pode ser, então, dividida em várias partes e atribuídas responsabilidades a esses provedores, de forma que eles tenham responsabilidades sobre o fornecimento dessa infraestrutura. Isso é feito, sob o ponto de vista técnico, né, separação em camadas é algo que a gente acostumou a ver. Todo provimento de serviço hoje na verdade, provimento técnico de serviço é feito em camadas, né? A internet é feita em camadas, isso vem desde a década de 60, né, esse estudo dessas camadas. E nós fizemos, então, um trabalho aqui de formas de utilização que o mundo vem fazendo dessa separação em camadas, onde é aplicada, as dificuldades que existem nessa separação de camadas e a situação mundial, quais são as operadoras mundiais que realmente fazem essa separação e quais as que não fazem. Existem dificuldades na aplicação da separação em camadas e existem vantagens dessa separação em camadas. E aqui no Brasil, né, a gente já tem um caso prático disso aplicado à área de telecomunicações, que é a TV por assinatura, né? A TV por assinatura foi feita uma separação em camadas e hoje quem distribui não produz conteúdo e quem produz conteúdo não distribui, né? Então, isto é uma forma de você efetivamente fazer uma separação de forma que você tenha compromissos dos provedores em cada uma dessas camadas. Existem propostas exatamente no sentido da banda larga, né, de se fazer esta separação, separando a parte de infraestrutura, que é um bem, né, ou uma facilidade que hoje não existe em quase 50% dos domicílios brasileiros, e fazer com que esta infraestrutura seja provida de uma forma diferente, prevista na Lei Geral de Telecomunicações, que é através da constituição de um serviço público, né? Hoje, o único serviço público que a gente tem aqui no Brasil é o STFC, é o Serviço de Telefonia Fixa, e uma forma de se fazer universalização e de se fazer modicidade tarifária e se manter continuidade de serviço é através da instituição de serviços públicos, prestados em regime público. Prestado em regime público não significa prestado por entidades públicas, é prestado pelas mesmas operadoras ou até mesmo outras operadoras que venham a integrar as licitações que eventualmente um serviço desse tivesse, mas prestados por entes públicos, entes privados, né? Mas prestado o serviço em regime público, que significa ter, principalmente, né, no nosso ambiente, obrigações de universalização. Esse seria a grande vantagem de se ter a prestação de um serviço no Brasil que pudesse atingir aonde hoje, por ser um serviço privado, chegar aonde não há possibilidade de se ter uma prestação rentável do serviço para as operadoras e para os prestadores de serviço de uma forma geral. Então, esta foi uma colocação que a gente fez, uma possibilidade, um estudo de prós e contras dessa separação de camadas e situação mundial, quem adotou e quem não adotou, a situação no Brasil, que já temos até uma experiência bem-sucedida na TV por assinatura, e uma eventual proposta que a gente, da sociedade civil, né, o Clube de Engenharia está inserido dentro das entidades que compõem a sociedade civil, a gente tem essa proposta já colocada e já explicitada para o Ministério das Comunicações e para a Anatel,
no sentido de dar uma possibilidade de se ter a universalização do serviço de banda larga fixa no Brasil. Obrigado. Professor Nicolau Reinhardt, por favor. A minha fala vai ser bastante curta, para deixar espaço para os outros, mas eu queria reforçar os argumentos apresentados pela Beatriz. Me chama a atenção que essa discussão que a gente está tendo aqui, que tem um impacto social, econômico extremamente grande, ela não esteja presente na grande imprensa. Realmente parece ser uma discussão estritamente técnica, intramuros, de grupos especializados. E se eu comparo isso com, por exemplo, a movimentação que foi feita por ocasião da discussão do Marco Civil da Internet, que teve uma visibilidade na sociedade extremamente grande, com participação, com reforço e, obviamente, com suporte a posições importantes que levaram a decisões que tornaram essa lei bastante efetiva. Agora, na implementação necessária para os atributos dessa lei, eu estou vendo que isso desapareceu da imprensa, desapareceu da discussão pública, e eu creio que nós que estamos envolvidos nisso talvez seja um pouco de meia-culpa, e que nós não conseguimos levar essa discussão, mostrar os impactos, os aspectos importantes para que a sociedade mais ampla se envolva nessa discussão. E com isso eu creio que vai haver dificuldade de materializar as propostas que nós temos se não tiver um apoio mais forte da sociedade, que vem de pressões de grupos de interesse da sociedade, que eu creio que não estão presentes. Por exemplo, um dos aspectos que eu vejo aqui, talvez marginal nessa discussão, na camada de conteúdos, o que está se discutindo dessa discussão, ela pode inibir ou pode facilitar a criação de um mercado muito ativo, muito dinâmico nessa geração de conteúdos, como, por exemplo, rede de intermediários de informação. Eu estou enxergando nesse momento apenas tendo serviços de ponta a ponta prestados por uma empresa bastante efetivos, mas não há tanto espaço para pequenos provedores de conteúdo que constituam redes de intermediários, que obviamente não têm o poder de fogo dos grandes provedores. Então, eu creio que o que nós estamos discutindo aqui não é apenas o serviço para o cidadão, mas é também a criação de uma estrutura de empresas, de um mercado muito dinâmico, que existe em outros países e que eu estou vendo que nós estamos com dificuldade de viabilizá-lo aqui no Brasil. Então, eu creio que a minha fala realmente é de como é que nós podemos fazer para que essa discussão, com toda a sua riqueza de detalhes, atinja um número maior de pessoas que possam participar de maneira ativa da promoção das suas necessidades. Renata Miele, do Barão de Tararé. Bom dia, todos e todas. Também queria ressaltar a fala de alguns que me antecederam, como o Patusco, o professor Nicolau, a BA. Eu penso que a importância de nós discutirmos aqui no Fórum da Internet e ressaltar a importância de termos uma Câmara de Universalização e Inclusão Digital para apoiar as discussões que o Conselho Gestor da Internet faz nesse sentido, é fundamental, porque nós que falamos a partir da perspectiva do movimento social, da sociedade civil, nós temos que reafirmar cada vez mais que é preciso haver participação social na elaboração e formulação das políticas públicas de telecomunicação no nosso país. Não só de telecomunicação, claro, de todas as políticas públicas, mas aqui falando particularmente do tema que nos afeta. Porque o debate das políticas de telecomunicação são conduzidas a partir da perspectiva da discussão técnica por parte dos governos, né? Uma crítica que a gente fazia e faz é que a sociedade civil não é convidada, muitas vezes, para o debate de quais rumos essas políticas precisam seguir.
o mercado e o setor técnico que acaba tendo mais preponderância na elaboração dessas políticas. E não pode ser assim, porque as políticas de telecomunicação, elas precisam estar a serviço do interesse público, né? Elas precisam estar a serviço da promoção da cidadania, dos direitos e da preservação e da defesa da soberania nacional. Os serviços de telecomunicação são serviços estratégicos e, portanto, eu acho que é fundamental. A Flávia, no início, ela fez um apanhado das discussões da Câmara e a contribuição que nós demos no debate, em particular, do debate em torno do regime da prestação de serviços de telecomunicação, ele é essencial, porque é a partir da visão de como será prestado o serviço que você vai poder ter maior ou menor incidências de políticas públicas para garantir que, de fato, esse serviço seja universalizado. Nós temos um país gigantesco, onde a exclusão digital é ainda avassaladora, né? Nós temos cidades inteiras que podem, no interior, nas regiões mais distantes do país, que são um vazio de conexão, praticamente. E mesmo nas grandes cidades, nós ainda temos dificuldades, porque o serviço de telecomunicação, no caso da internet em particular, no caso da prestação de serviços de oferta de banda larga, adotou um modelo de buscar o target do público de classe A e que vivem nos grandes conglomerados. Então, a gente ressaltou isso, da importância de a gente ter participação social no debate da formulação dessas políticas. E nós estamos em meio a propostas variadas, né, de mudanças na Lei Geral de Telecomunicações e nas políticas que envolvem, então, a questão da prestação desse serviço. Que nós consideramos, nós não, a Constituição Federal considera que é um serviço público que pode ser prestado no regime privado, ou no regime público, ou no regime público e privado, né? Mas o serviço é público. E talvez a proposta de reflexão que a gente traz aqui é que hoje apenas o STFC é prestado em regime público. Só que a sociedade evoluiu, as novas tecnologias de comunicação hoje são até mais fundamentais e essenciais do que a telefonia fixa. Então, um debate que as entidades que participam da campanha Banda Larga é um Direito Seu vinham fazendo ao longo dos últimos anos era a necessidade de, à luz da LGT e da Constituição Federal, dizer que a prestação da internet banda larga também precisaria ser colocada num regime, pelo menos público e privado, não poderia ser prestada apenas no regime privado, porque isso seria desrespeitar a própria legislação. E com o Marco Civil da Internet, nós demos um passo adiante, porque o próprio Marco Civil da Internet é uma legislação que já, nos seus artigos 4º e 7º, garante e prevê, quer dizer, prevê não, né? Chancela a visão que a gente já vinha defendendo de que a internet, que o acesso à internet é um direito de todos. E, portanto, o acesso à internet é essencial. E, se é essencial, é um direito de todos, não poderia estar prestado apenas no regime privado. Então, a partir dessa reflexão, a gente vem construindo, então, propostas que buscam dialogar com um novo cenário do serviço de telecomunicação no Brasil, olhando o que ocorre no mundo e tentando, então, criar uma proposta que pudesse dinamizar mais a própria prestação do serviço de telecomunicação e garantir a sua universalização. O que nós apresentamos do ponto de vista do nosso documento partindo do princípio de que o serviço é público, talvez nós poderíamos iniciar um debate de acabar com a dicotomia do regime público-privado. O serviço é público, e as concessões desse serviço público precisariam ser concedidas, né, precisariam ser dadas a partir de uma série de observâncias de qual o papel do Estado de garantir
as metas de universalização, principalmente nas regiões menos atendidas, de garantir, sim, modicidade tarifária, a depender também da região, porque nós não podemos trabalhar com uma tarifa única nacional, muitas vezes você precisa olhar a região que o serviço está sendo prestado, e acabar com a dicotomia do regime público-privado não significa, de maneira nenhuma, ao nosso ver, acabar com o papel do Estado na fiscalização e na criação de regras, no estabelecimento de regras para acompanhar as metas de prestação desse serviço. Além disso, a gente resgata, né, como, na verdade, o próprio programa Banda Larga já tinha resgatado, mas depois ficou ficou abandonado, o papel da Telebrás, né? Nós não consideramos que um país com as dimensões do Brasil pode dispensar de ter um agente público do Estado operando também, seja no atacado, seja no varejo, mas eu acho que principalmente no atacado. Então, o fortalecimento da Telebrás como uma empresa pública para tentar reduzir as diferenças, né, e as assimetrias na prestação desse serviço, porque nós sabemos também que o setor privado, muitas vezes, não tem interesse econômico de levar isso, o próprio setor privado diz, né? Então, o setor privado não tem interesse, mas é um dever do Estado garantir a prestação daquele serviço. Então, nós temos que ter um agente que possa garantir a prestação desse serviço, e, ao nosso ver, esse agente deveria ser a Telebrás, garantindo, então, a prestação do serviço nos locais onde não haja interesse privado. E a questão dos bens reversíveis, como a Flávia colocou, eu acho que isso é fundamental. Nós temos, hoje, um modelo que está em vigor. Dentro do modelo em vigor, nós temos que garantir a preservação desses bens reversíveis que precisam voltar ao Estado, né? Agora, num novo modelo de prestação de serviços, nós podemos constituir um modelo que não precisa ter necessariamente bens reversíveis, mas os atuais bens reversíveis precisam ser considerados, e não de maneira submonetizada, como está hoje, alguns setores dizendo que trata-se apenas de 14 bilhões, quando a gente sabe que há estimativas de que isso ultrapassa muito os 90 bilhões de reais. Por fim, eu também queria registrar que há outros temas que surgiram após, com mais força, pelo menos, né, após a reunião da última reunião da Câmara, que também precisamos e que impactam o debate de universalização e inclusão digital, que é a proposta das franquias de dados para a internet fixa, né, que, ao nosso ver, né, do Barão de Tararé, é um atentado contra o direito ao acesso, né, e vai de encontro com o que nós defendemos em todos os aspectos no campo da internet. E essa tentativa recente, pelo menos de maneira mais pública, de traçar um sinal de igual entre telecomunicações e internet. Isso também não isso vai de encontro ao interesse público. Internet não é telecomunicação, internet é um serviço de valor adicionado e, portanto, tem que ter regras distintas e tem que ser estabelecida de maneira separada, justamente para que a gente não tenha interferência desses atores econômicos tão poderosos sobre uma interferência tão direta, ou mais direta do que nós já temos, sobre a prestação do serviço de internet. Então, para tentar ser bastante breve, resgatar alguns dos pontos, a nossa contribuição foi bastante extensa, bastante detalhada, está disponível para quem quiser conhecer, mas destacando os pontos que eu consideraria aí que são importantes para a gente aportar aqui para o nosso debate. Obrigada. Veridiana Alimonte, do Intervoz. Bom dia a todas e a todos. Antes de entrar mais especificamente em alguns temas ligados aí à discussão da Câmara de Universalização e Inclusão Digital, eu queria fazer duas considerações iniciais. Primeiro, parabenizar a assessoria
do CGI, os coordenadores da Câmara, que conseguiram consolidar um documento a partir de todas as nossas discussões. E eu acho que ficou um documento muito bom, com exceção do último item, que nós teremos a oportunidade de discutir melhor. E, segundo, ressaltar a ausência, né, de uma pessoa que seja do atual governo interino nessa discussão. Embora houvesse na mesa, logo que nos antecedeu, o Maximiliano Martinhão, que era secretário de Telecomunicações do governo Dilma e agora é secretário de Políticas de Informática, e que vem dando continuidade a uma série de questões que a gente está criticando aqui. Então, é uma pena que ele não esteja aqui entre nós para poder debater esse assunto. E isso demonstra, mais uma vez, a dificuldade de fato, as políticas serem construídas com participação social e discussão com todos os setores. Bom, em relação às questões mais específicas, a Renata já tratou bastante disso e a Flávia também comentou. Quando a gente fala dessa discussão de regime, enfim, tem uma discussão regulatória e técnica muito grande por trás de algo que é muito simples, que é a essencialidade do acesso à internet, e que já foi reconhecido pelo Marco Civil, embora nem o governo Dilma, nem esse atual governo interino ou outro nome que seja, tenham dado consequência real a essa essencialidade. Então, mais do que regime X ou Y, o importante é que a gente tenha condições de garantir ao Estado as prerrogativas necessárias para exigir da iniciativa privada investimento onde deve ser investido, e que o serviço custe um preço razoável, uma tarifa módica, barata, para que a população tenha acesso a ele, além de políticas públicas de acesso gratuito e coletivo, onde for necessário, né? É disso que se trata quando a gente fala de um regime ou de outro, é da maior ou menor capacidade de o Estado poder fazer políticas públicas de acesso à internet. E é claro que a gente vem caminhando num sentido de o Estado ter cada vez menos instrumentos, né? Infelizmente, o que a gente vê, e quando o professor Nicolau fala, né, de que esse assunto não está na opinião pública como deveria, tem um assunto na opinião pública, que a Renata ressaltou, que é a questão das franquias. E esse assunto que está na opinião pública é a ponta do iceberg do problema que a gente está falando aqui, de não haver uma regulação condizente com a essencialidade do acesso à internet. O fato das empresas quererem transportar para a internet fixa o modelo de negócios da móvel e começar a colocar franquias no acesso à internet fixa, e que vão ser cada vez menores, né, ou maiores para quem puder pagar, tem relação direta com a falta de investimento das operadoras de telecomunicações na sua infraestrutura. Tem relação direta com elas venderem para os consumidores o que elas não têm condição de entregar. Então, ao invés de elas investirem em infraestrutura e entregarem o que vendem, elas limitam o que elas vendem, cada vez mais, criando uma escassez, na verdade, tornando a escassez da falta de investimento delas um modelo de negócio. É disso que se trata. E isso caminha para e passo com a ausência de políticas públicas à altura da essencialidade do serviço. Então, quando a gente critica a ausência de franquia, quando a gente critica essa iniciativa das operadoras em estabelecerem franquia de dados nos planos fixos, isso é só a superfície de um problema regulatório e de um problema de ausência de políticas públicas muito maior e que vai se agravar, porque caminha na Câmara dos Deputados mudanças na Lei Geral de Telecomunicações para tirar os poucos instrumentos de exigência que a gente tem, para mostrar, né, que, sendo um serviço essencial, deveria ser objeto de políticas públicas mais robustas por parte do Estado, e dentro da Anatel e desse ministério agora fundido entre Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações, caminha esse mantra da desregulação, caminha esse mantra das obrigações soft, caminha esse mantra de que o mercado funciona muito bem sozinho, sendo que, em serviços essenciais, o que a gente sempre vê, seja na internet, seja na educação, seja na luz elétrica, seja no que for, a gente vê que o mercado só funciona muito bem onde há dinheiro para pagar o que o mercado tem interesse em cobrar. Onde não há, o serviço não chega, né?
Por isso que existe política pública, por isso que existe regulação do Estado. E aí a gente chega num nível de desregulação e de desconsideração com patrimônio público e com interesse público, que é essa proposta, que a gente fica falando bens reversíveis, bens reversíveis, bens reversíveis, né? Mas o que são esses bens reversíveis? Como a Flávia falou, são os bens que são ligados à concessão de telefonia fixa. E por que a telefonia fixa importa? Porque hoje a maior parte do serviço de banda larga é prestado pelas redes de telefonia fixa. É claro que as empresas criaram outras redes de fibra ótica, deixaram bem longe da de telefonia fixa para não dar confusão, mas uma grande parte das redes de telefonia fixa hoje e dos bens ligados à prestação da telefonia fixa servem à prestação de banda larga. E, como são parte de um contrato de concessão que acaba em 2025, esses bens, os bens que seriam indispensáveis à prestação do serviço que é objeto da concessão, portanto, as redes de prestação do serviço de telefonia fixa, têm que reverter ao Estado em 2025 para que ele possa fazer uma nova concessão. Mas o que se discute agora? Que na atual situação de crise econômica, ajuste fiscal que nós estamos, que as empresas não querem, não conseguem investir, porque, enfim, estão ganhando muito pouco. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esses bens que deveriam voltar para o Estado em 2025, nós vamos dar para as empresas, esses bens ficam com elas, né? Mas aí a gente faz uma avaliação de quanto eles valem, e aí a gente transforma essa avaliação de quanto eles valem num recurso para elas investirem onde a gente acha que tem que ser investido. Só que uma rede que voltaria para o Estado, que tem um ônus de interesse público sobre ela, uma rede de caráter estratégico, por onde cada vez mais estará concentrada as comunicações do nosso país, vai ficar para as empresas e pronto. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a avaliação de quanto isso vale, né? Porque o Tribunal de Contas da União fez uma estimativa, uma avaliação de que isso vale 105 bilhões, mas a Anatel faz uma conta e chega no número de 17 bilhões. Então, veja só, né? Então, esse é o segundo problema. E aí, eu diria, na verdade, que o processo dos bens reversíveis no país é um processo de grande omissão da agência que deveria fiscalizar isso. O regulamento de controle desses bens reversíveis foi feito anos e anos depois da privatização do setor. Além disso, diversas denúncias de venda de bens reversíveis sem autorização da Anatel foram feitas ao longo da história. Essa medida, que parece já fazer parte, inclusive, do pacote econômico desse governo interino, na minha opinião, coroar um histórico de omissões. E é isso que está acontecendo agora. E que pouca gente sabe, parece um tema difícil de discutir, um tema complexo, mas, na realidade, é disso que se trata: doação de bens de interesse público, avaliados muito abaixo do que realmente valem, para empresas privadas investirem em si mesmas. E, para terminar, eu gostaria de falar sobre uma última parte do documento, que seria muito interessante que vocês lessem, está disponível. Quem recebeu o e-mail de inscrição aí do Fórum da Internet tem o link para acessar os documentos que estão sendo discutidos nas câmaras. Tem uma última parte que foi inserida, como a própria Flávia disse, mais por contribuição do representante do Sindtele Brasil, que é das operadoras de telecomunicações, que, infelizmente, também não está aqui para debater com a gente, que trata desses serviços prestados sob a infraestrutura de internet, né? Mais especificamente, o que mais os incomoda é você poder fazer ligações pelo WhatsApp e deixar de usar o serviço de telefonia móvel deles. E é interessante que ele está indo, na minha opinião, e é por isso que eu gostaria de iniciar a discussão desse item para a gente tratar mais para frente, né? Ele está indo na contramão de tudo que o texto fala antes, quando se propõe a fazer uma regulação por camadas, porque ele confunde justamente a camada de infraestrutura com a camada de serviços. Então, trata o serviço de valor adicionado, diz que serviços prestados na internet, como voz sobre IP, não é um serviço de valor adicionado, se confunde com serviço de telecomunicações e ainda usa termos bastante pejorativos, como um serviço hospedeiro ou um serviço paralelo, quase como se fosse um serviço pirata de telecomunicações. E faz essa confusão que está sendo feita cada vez mais, né, de telecomunicações e internet, que serve a interesses escusos, que, inclusive, colocam em xeque momentos como esse aqui,
de participação social, de diferentes setores discutindo um assunto relevante para a sociedade. É uma questão que está no fundamento, no núcleo da ideia do que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, da ideia do que é uma internet aberta e participativa e colaborativa. Então, temos que ver com bastante receio essa confusão existente aí nesse último item, que eu ficaria minha sugestão de que a gente retirasse do documento. Muito obrigada. Alô? Oi. Agora o Cláudio Marcelo Siena, da Internet Sul. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero dizer que eu estou aqui representando Rede Telesul e Internet Sul, que são as duas entidades aqui do sul do país que representam os provedores regionais de internet. Cumprimento a todos vocês, cumprimento também o conselheiro Parágio, que acabou de chegar. E, Flávia, completamente compreensível você ter esquecido de me chamar, porque eu andei faltando nas últimas, então está tudo bem. Dentro dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui hoje, eu queria primeiro dizer para vocês que nós, provedores regionais, também somos da inclusão digital. Essa bandeira é a nossa bandeira. Nós estamos fazendo isso desde sempre. E nesse fazer isso, a gente tem feito com bastante dificuldade. Só para dizer do que nós estamos aqui representando, hoje, mais de 30% do acesso fixo no Brasil já é feito através de provedores regionais. Nós começamos de quase nada no mercado dominado por grandes operadoras e já passamos os 30% do acesso fixo em todo o país. Outra coisa interessante que nós, como entidades, está aqui também compondo a mesa Abrint, juntamente com as demais entidades, não encontramos nenhuma cidade no Brasil inteiro que não houvesse um provedor regional. Todas as cidades sempre tem alguém fazendo esse trabalho. E, obviamente, comungando com esse desafio, né, da inclusão digital, nós sabemos que a grande dificuldade hoje é a infraestrutura. A infraestrutura não cresce na mesma velocidade de que o acesso é demandado, né? E só para trazer mais um elemento para ajudar na elaboração desse quadro de quem são os provedores regionais, que é a nossa principal bandeira, hoje os provedores, sem quase nenhuma ajuda governamental, estatal, de financiamento e etc., estão investindo 3 milhões de reais todos os dias em infraestrutura. Todo dia tem uma obra em algum lugar do Brasil acontecendo, e essas obras juntas têm passado de 100 milhões de reais mês. E basicamente com iniciativa própria e com muito pouco de dinheiro estatal ou governamental. Então, dentro disso, e nesse fórum aqui muito bem elaborado e com diversas discussões que só vão corroborando tudo aquilo que a gente pensa, cada um dos colegas aqui acrescentou visões que nos colocam alinhados em muitas coisas. Eu queria dizer que nós não estamos aqui discutindo questões técnicas, nós estamos aqui discutindo políticas públicas. E é justamente isso que tem faltado de se fazer no Brasil. Discutir o modelo, as políticas que vão gerir os serviços que serão prestados depois. E quando a gente faz isso, num fórum tão bem produzido como esse, trazendo as mais diversas opiniões, e elas, no final das contas, se alinham no mesmo propósito, que é a inclusão digital, que é ter condição de levar o acesso à internet a todo mundo, isso vai ficando mais evidente como nós precisamos realmente discutir política pública. E dentro dessa discussão, eu queria aqui ressaltar que nós temos uma visão, enquanto provedores regionais ou empresas que investem lá no interior, que é um pouco mais ampla em relação ao regime público, porque nós temos, primeiro, visto um grande número de exemplos de insucesso das iniciativas que foram basicamente prestadas no serviço público. E eu quero aqui resgatar a fala dos que me antecederam, citando o exemplo da própria Telebrás. A Telebrás, apesar de estar muito bem intencionada, de ter um papel estratégico do ponto de vista de atacado, ela não tem sido efetiva em relação a isso nos provedores. São poucos os provedores que conseguem fazer negócio com a Telebrás, apesar dela estar bem intencionada, apesar de haver algum tipo de política pública. O que nós vemos a partir disso é que nós, como mercado, como pessoas e como nação, ainda precisamos amadurecer muito no sentido de conseguir fazer com que um serviço seja público, prestado por uma iniciativa privada e que isso funcione. Esse é um desafio muito grande, dentro de um país com as mazelas que nós temos hoje. Então,
até o que nós vimos aqui, no modelo que hoje, basicamente, de concessão, se fala de 2 grandes empresas, né, existe concessão nacional na mão de 2 empresas apenas, 2 grupos econômicos, a gente vê um modelo que não privilegia a competição, ao contrário disso, ele tem gerado baixa competição. E, além disso, ele não pode deixar de levar em consideração as realidades regionais. Não dá para a gente tratar todos os lugares da mesma forma. Quando a gente discute inclusão digital no grande centro, como Porto Alegre, São Paulo, Rio e etc., é uma realidade. Mas quando a gente vai discutir isso no interior dos estados, é completamente diferente. A forma de se fazer é outra, as demandas são diferentes. E aí eu quero trazer mais um dado importante sobre os provedores regionais, que eles não atendem as classes A e B. Basicamente, os clientes ou os assinantes dos provedores regionais são as classes C, D, E e todas as seguintes. Justamente por essa condição de avaliar as características regionais, de entender o que precisa ser feito em cada lugar. E dentro disso, o que a gente entende de ser o mais inteligente de tudo que nós estamos discutindo é, sim, caminharmos para o modelo vertical. Quando a gente fala de trabalhar por camadas, basicamente nós estamos dizendo, olha, precisamos repensar o modelo, ele precisa ser vertical. E nesse modelo vertical a gente precisa entender que existem diversos serviços com diversos atores. E cada um tem as suas necessidades e peculiaridades, né? E quando a gente consegue enxergar isso, isso vai fazer com que a gente consiga produzir algo que gere um modelo que seja relevante. Porque quando a gente fala de discutir esse modelo vertical, e a gente vai, então, separando, né, esses serviços, esses atores, e foi aqui muito bem lembrado pelo colega do Clube de Engenharia de que houve um primeiro esforço de fazer isso no SEAC. O SEAC talvez seja a primeira regulação que experimenta algo nesse sentido, mas o próprio SEAC ele acabou se tornando, de certa maneira, ineficiente quando a gente tenta regular algo que não dá para ser regulado, que é a própria internet. Mas o que tem a ver SEAC com a internet? Tudo a ver. O SEAC hoje vem sendo engolido a cada dia por soluções over the top. Cada vez menos há interesse no modelo tradicional de TV por assinatura e mais cresce o interesse nos modelos alternativos, que usam a internet como meio e não como fim. Então, nosso temor é em achar um modelo equilibrado que consiga trazer regulação, sim, mas que também preserve essa característica da internet por si só de ser extremamente inovadora, de criar coisas novas a cada dia, a cada minuto, e isso não dá para a gente engessar ou colocar dentro de um único modelo. É preciso a gente entender que as camadas, sim, existem, e elas precisam ser consideradas, e é preciso haver uma simetria em relação a isso, que cada uma precisa de cada forma. Sobre a questão da franquia, já que o tempo é curto, eu quero só dar uma pincelada para a gente trazer reflexão da franquia dos planos de internet banda larga. Sim, eu concordo claramente com os debatedores anteriores de que existe muito mais por trás disso, não é só isso, o problema é muito maior. E esse problema é muito maior, primeiro, porque ele passa pela revisão do próprio modelo. O próprio over-the-top influencia na visão da franquia. Ele é um elemento novo que traz à discussão esse assunto. Não estou aqui dizendo que a gente precisa fazer do jeito A ou do jeito B, mas sim abrir uma discussão sobre isso. Essa discussão também alcança as questões do próprio fisco e do regulador, que insistem hoje em trazer tudo para a vala do telecom, né? Hoje, todas as operadoras pequenas e grandes sofrem uma pressão muito grande de que tudo é telecom. É difícil a gente convencer o fisco de que existe SVA. E isso impacta em todo o modelo econômico. Nós estamos falando de, na média, 27,5% a mais de imposto sobre o serviço prestado. Então, também entra nesse quesito. E, por fim, o último elemento, para gastar meu último minuto, é que ainda existe uma questão que não é muito bem resolvida e que é difícil de resolver, que impacta nessa discussão como um todo, que é o próprio compartilhamento da internet pelo usuário final. Isso também é um item que deve entrar na discussão, além dos demais itens que aqui foram elencados. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa discussão e espero que a gente continue assim, juntando pessoas que pensam diferentes, mas que têm um objetivo comum, que é realmente promover e fazer com que ela se sustente na forma como deve, como a internet, que possa, de fato, fazer a inclusão digital. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada. Eu queria, assim, fazer uma breve colocação, e aí estou falando como
representante da Proteste, Associação de Consumidores, e integrante dessa Câmara, não como coordenadora aqui da mesa. Eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, eu queria deixar clara a questão dos bens reversíveis. Essa questão é muito importante, né? Porque quando a gente fala de bens reversíveis, como eu já falei na introdução, a gente não está falando só de imóveis, a gente está falando de rede, né? De rede que hoje serve de suporte importantíssimo para o acesso à conexão à internet. A Proteste, a associação da qual eu faço parte, tem 2 ações civis públicas na Justiça, contemplando esse tema. Nós conseguimos agora, em março desse ano, a confirmação de uma sentença determinando que a União Federal e a Anatel relacionem os bens reversíveis e juntem essas listas aos contratos de concessão, coisa que não foi feita até hoje, de acordo com o que está determinado na lei. Essa questão agora é de maior importância, porque se a política pública de inclusão digital vai se apoiar num valor atribuído a esses bens, né, que em 2013 a Anatel dizia que era 120 bilhões, e agora ela diz que são 17, a gente conhecer como está dito no acórdão que confirmou a sentença de 1º grau, que é necessária a inclusão da lista dos bens aos contratos de concessão, para que a gente identifique o marco zero do que são aqueles bens, para a gente poder avaliar, porque se você não tem uma lista inicial, como é que você vai saber o que foi vendido no decorrer das concessões, que já passam muitos anos, de 1998 para cá, o que foi vendido, quais novos investimentos foram feitos, o quanto desses novos investimentos foram amortizados com a venda desses bens, que antes eram reversíveis e deixaram de ser no decorrer do processo, né, do contrato. Então, parece uma discussão muito subjetiva e abstrata, mas é uma discussão fundamental que a gente tem que ficar de olho para garantir que nós não seremos tungados, inclusive porque existem redes implantadas no decorrer dos contratos de concessão, que não são consideradas reversíveis, mas que foram redes de fibra ótica implantadas com dinheiro resultado da exploração do serviço de telefonia fixa, que está no regime público, com subsídios cruzados, que são proibidos pela Lei Geral de Telecomunicações, e que essa discussão também não deve ficar de fora deste momento de, como o governo está propondo, antecipar o vencimento dos contratos de concessão de 2025 para agora e fazer uma troca de bens reversíveis e redes em novos investimentos. Então, eu queria destacar muito a importância dessa discussão. E um outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: existe uma tendência dentro da Anatel, e que parece que ganha agora mais corpo com o novo governo, de entender que internet é telecomunicações. Por que isso, na minha visão, na visão de outras pessoas que estão aqui na mesa, o próprio Cláudio agora falou, por que isso não esse entendimento, essa classificação não vem ao encontro e não beneficia a inclusão digital? Eu tenho um dado aqui que eu ouvi do Parajo, que há 4 anos atrás, a gente tinha aproximadamente 5.000 provedores, pequenos provedores. Passados esses anos todos, hoje a gente tem menos de 3.000 pequenos provedores. Por quê? Porque as grandes operadoras, elas vêm ficando cada vez concentrando mais serviços. Quando foi editada a lei do SEAC, né, em 2011, autorizou-se que as concessionárias que estavam antes, por conta do artigo 86 da Lei Geral, autorizadas a só fazer serviço de telefonia fixa, pudessem prestar todos os serviços. E, por conta disso, elas englobaram, num único CNPJ, todas as operações e puderam, então, dispensar a existência de provedores, né, e engolir, passo a passo, esse mercado. Se, além disso,
né, a gente entender que, além das operadoras de telecomunicações poderem prestar todos os serviços, que internet é telecomunicações, a gente vai estar autorizando, né, a gente vai estar entendendo e viabilizando que a regulação da internet passe a ser feita num ambiente regulatório bastante engessado, que é o ambiente regulatório da Anatel, que todos nós conhecemos aqui, eu não vou fazer críticas, mas é muito diferente do que determina o Marco Civil da Internet, quando trata das atribuições dos poderes públicos e que estabelece que a governança da internet deve se dar de forma multiparticipativa e com a participação dos vários segmentos e com a participação do Comitê Gestor da Internet. Se a gente submeter hoje, que é uma tendência, o Comitê Gestor da Internet aos mecanismos de regulação da Anatel, aos mecanismos de pressão política que existem dentro dos governos, a gente vai estar perdendo a possibilidade de garantir a regulação democrática da internet, né? E isso eu acho que é uma perda muito grande, inclusive como foi dito na mesa de abertura aqui pelo ex-conselheiro, o que seria um grande prejuízo para a gente. E, por fim, eu gostaria de dizer uma outra coisa. Essa discussão que o governo vem fazendo, de dizer que o serviço de telefonia fixa não tem mais interesse econômico, é verdade, não tem mesmo. Agora, não vamos esquecer que uma coisa é o serviço, tá? E que, ok, tem locais onde já você tem competição, você tem mais competição, você tem mais penetração, você tem, portanto, tarifas mais módicas, mas não vamos confundir serviço com infraestrutura. A infraestrutura tem muito interesse para a gente. A infraestrutura associada aos contratos de concessão tem o maior interesse, inclusive porque boa parte dela foi implantada com recursos públicos antes da privatização e depois da privatização com dinheiro suado dos consumidores que pagaram a assinatura básica, que eu não sei se vocês aqui todos se lembram, de quanto que isso pesou e inviabilizou a universalização, o acesso do serviço de telefonia fixa. Mais de 50% da receita das concessionárias, do lucro das concessionárias, durante muito tempo, vinha da assinatura básica, e a própria Anatel falou que 80% de investimentos feitos, dessa receita, foram investidos em redes de suporte a serviços prestados em regime privado. Então, vamos prestar atenção. Esse papo, essa conversa de que o serviço de telefonia fixa perdeu interesse, ok, perdeu interesse, mas a infraestrutura não, e a sociedade tem que ficar de olho nisso, porque tudo isso foi implantado com recursos associados a contratos de concessão e, portanto, à natureza pública. Então, eu vou passar para o Parágio, encerrar a mesa e a gente ir para o almoço. Bom dia a todos. Desculpe o meu atraso, a chuva atrapalhou um pouco o horário do voo, acabei demorando 1 hora a mais para pousar aqui em Porto Alegre, quase não conseguimos, quase voltamos para São Paulo. Acho que muito aqui dos presentes na mesa já disseram bastante a respeito dos temas, né, e de várias questões que estão sendo colocadas dentro da Câmara, a discussão que está tendo dentro da Câmara. Como bem também colocaram aqui, existe um documento que foi trabalhado, que está servindo como subsídio sobre alguns temas específicos, né, com relação à consulta pública no final do ano, e mais alguns outros temas que dentro da Câmara a gente também vem discutindo. Eu acho que o dia vai ser bastante proveitoso, a gente vai poder trocar ideias e opiniões, e evidentemente cada um tem uma opinião com relação a determinado tema, e espero que todos nós possamos aí no final do dia estar saindo com algum resultado mais específico e objetivo que possa contribuir para a Câmara e para o Comitê Gestor, formular aí evidentemente seus documentos e as suas colocações aí, e evidentemente conseguir que esses documentos sejam levados junto ao governo para que possa estar se formando aí mais questões relacionadas à política pública,
principalmente do desenvolvimento da internet. Você viu que a gente acabou gastando bastante tempo aqui falando de telecom, e, na verdade, o que nós precisamos é falar de internet, muito mais internet, né? O serviço de telecom é extremamente regulado, a gente já sabe disso, tem as suas nuances bastante complicadas, como todos colocaram aqui, mas, evidentemente, que o objetivo dessa discussão toda é para que a gente tenha mais internet, que funcione direitinho, para que todos nós possamos usufruir cada vez mais dessa modificação que a internet trouxe para a vida de todos nós. E a separação, como a Flávia colocou bem, e todos aqui na mesa defenderam, é fundamental, né? Não existe confusão, as pessoas querem fazer confusão. Internet é internet, telecomunicações é telecomunicações, internet não existe sem telecomunicações, é suporte para o serviço de internet, e a gente só precisa que as pessoas parem de tentar fazer essa confusão, porque essa confusão não vai ser benéfico para ninguém, nem para a inovação, nem para tudo que está para surgir na internet, e muito menos para os usuários que utilizam o serviço. Então, acho que a gente tem que ficar bastante atentos a essas questões e aproveitar hoje bastante a discussão. Pelo que eu estava lendo da agenda aqui, tem um comentário aqui que o pessoal precisaria fazer da dinâmica agora à tarde. A Flávia vai fazer. Então, obrigado e a gente continua mais tarde. Flávia. Então, pessoal, quando a gente voltar do almoço, a gente vai formar os grupos para tratar daqueles temas. Não sei se alguém quer propor algum outro tema. Se quiser, é só escrever num papel e dar para o Vinícius, que está aqui na primeira fila. Cada grupo vai ter um coordenador e um relator, porque, ao final das discussões no grupo, as conclusões do grupo serão lidas aqui para todo mundo. A gente vai juntar esse trabalho e para a gente já ir pensando aí em que grupos quer ficar e etc., para a gente, quando voltar, já ganhar esse tempo. Então, é isso. Vamos encerrando aqui. Bom almoço para todos. O retorno é às 14 horas, tá, pessoal?